Este nome é de uma grande importância para a Igreja Católica. E a Igreja Católica pode reconhecer agora Dom Inocêncio como o primeiro santo piauiense ou um santo que tem uma grande história ligada ao Piauí. A investigação para a santificação está sendo analisada. As graças alcançadas pelos fiéis de Dom Inocêncio e os seus possíveis milagres. Conheça um pouco da história do bispo espanhol que veio semear a palavra no sul do Piauí. As informações, quem traz para nós é o correspondente da TV Cidade Verde em Brasília, Télio Rocha. O amor verdadeiro se expressa em ações. Uma frase bíblica que se confunde com a própria história de Dom Inocêncio Lopes. Antes de tudo, ele foi um homem de ação e encontrou no sul do Piauí, numa das regiões mais pobres do país, o lugar perfeito para transformar vidas. Lugar de pessoas carentes de afeto, de saber, de nutrição, pessoas que por quase 3 décadas tiveram a felicidade de encontrar Dom Inocêncio Lopes. O religioso espanhol da ordem mercedária chegou ao Piauí em 1931 para ser o bispo da prelazia de Bom Jesus do Gurgueia. Na época, uma cidade distante de tudo, sem estradas e sem esperança. Diante daquela realidade, cunhou uma frase que marcaria sua história. É difícil falar de Deus para estômagos vazios. Mas Dom Inocêncio assumiu o desafio não só de falar de Deus, mas de criar condições de alimentar aqueles miseráveis. Ele também soube exigir do poder público estradas, açudes e escolas. Mais do que um bispo, mais do que um religioso, Dom Inocêncio foi um porta-voz dos necessitados do sertão piauiense. Um gigante mesmo com a baixa estatura. Um homem generoso que tinha a fé como razão de vida. Que via Deus nas situações cotidianas, na rotina dos mais pobres. E o povo que foi amparado pelo religioso não tardou em ver nele ares de santidade. Agora a própria Igreja Católica pode reconhecer Dom Inocêncio Lopes como um santo. Um processo para oficializar essa condição de santidade foi aberto e vem tramitando no Vaticano, como explica o Frei José Maria Mohamed, vice-postulador da causa, que é uma espécie de advogado que investiga a vida do candidato a santo. A igreja faz todo um cuidado específico de ver se não consta nada contra a vida da pessoa. Então, o acordo entre a Província Mercedária do Brasil e o Bispo Dom Eduardo, da Diocese de São Raimundo Nonato, fazem esse acordo e começa o processo de instalação do Tribunal Eclesiástico para a investigação documental e da vida de Dom Inocêncio Lopes Santa Maria. Pede à Igreja licença, o Nil Obstat faz a instalação do tribunal e vamos fazendo todo o processo para o reconhecimento até que a gente chegue a um milagre para poder declarar e pedir à Igreja que seja declarado beato. O processo de santificação é feito de fases e Dom Inocêncio Lopes já é reconhecido pela Igreja como um servo de Deus. Agora o processo está em fase de investigação da vida do religioso. Em seguida, o ex-bispo de Bom Jesus do Gurgueia, no Piauí, pode ser declarado beato, a última fase antes da santificação. A atual fase do processo de santificação de Dom Inocêncio Lopes vem trazendo à luz muitos manuscritos do Bispo Santo. Documentos que revelam a defesa das demandas dos mais carentes, em que pede obras, benefícios coletivos. No meio do material estão cartas trocadas com os papas Pio XI e Pio XII, que mostram uma proximidade entre Dom Inocêncio e as mais altas autoridades da Igreja. A fase de investigação ainda analisa as graças alcançadas pelos fiéis após a intervenção do Bispo Santo e possíveis milagres realizados pelo religioso. Nós temos já graças alcançadas pelo nome de Dom Inocêncio Lopes Santa Maria. Por isso, sempre no dia 9 de cada mês celebramos a missa, fazemos um pedido especial e oração pelas necessidades das pessoas e as pessoas que receberem as graças devem comunicar a vice-postulação, que está aqui em Brasília ou na Diocese de São Raimundo Nonato, para que a gente possa ir anexando tudo isso ao processo. Os caminhos para a santidade, portanto, não têm atalhos, mas quem conheceu Dom Inocêncio Lopes e o legado que ele deixou, enxerga no religioso um forte candidato a santo. Eu guardo a imagem de um santo. É lógico que temos que falar dele desta forma. Conheci Dom Inocêncio quando era um rapaz, deveria ter uns 15, 16 anos,
a primeira vez. Era estudante e eu cheguei 2 anos após o seu falecimento a São Raimundo Nonato, no Piauí, e conheci a obra dele e ouvia falar as pessoas a respeito. E eu conheci através das cartas, dos escritos e das pessoas que o lembravam como um homem de caridade e de amor ao próximo. Quase 60 anos após sua morte, Dom Inocêncio Lopes é venerado como Bispo Santo. Na sepultura dele, em São Raimundo Nonato, não faltam flores, ofertadas pelo povo simples que sempre acolheu e que agora recorre a ele implorando por graças.